pintou pra mim. Não pagar nada. Veio comigo. Eu sei, tá me olhando. Ai, não acredito. Ai, gente. Mais um assunto repugnante. Eu não tenho palavras para decifrar esse caso que aconteceu em Itajaí. Será que a vida de Mariane diante de Deus não tinha valor algum? Porque não se levantou um pastor, um profeta, nem o próprio líder desse pastor se levantou e preveu a atrocidade que aconteceu com a vida da Mariane. Até porque eles eram pastores do mesmo ministério. Falsos profetas é o que mais tem e sempre se defende que são homens de Deus. E por que não preveram essa crueldade com a vida de um membro da própria igreja, esposa de um pastor que estava arquitetando a morte da própria esposa? É sobre esse assunto que a gente vai falar. Pra quem não me conhece, eu sou o Zaio. Amém! Você está no meu canal Fala Zaio. Como é que vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E eu, cara, continuo sentado aqui e tentando atender o pedido das pessoas dado a esse caso. Eu até falei num vídeo anterior que eu não ia comentar mais, que seria o último vídeo sobre o caso. Mas tem muita gente aí falando: Zaio, todos por Mariane, ajuda nós. A gente precisa fazer uma pressão para que a justiça faça o que tem que ser feito. Então estou eu aqui mais uma vez falando sobre esse assunto, e eu lamento dizer uma coisa: infelizmente as leis brasileiras da nossa nação brasileira não ajudam em nada quando se fala de fazer justiça. Você fica preso anos porque rouba um ovo no supermercado, rouba uma galinha do vizinho, mas quando você tira a vida de uma pessoa, infelizmente, dependendo do cidadão, sai em pouco tempo. Isso é, quando não sai no mesmo dia. Diante dos depoimentos apurados pela delegacia, pelo delegado do caso, ficou claro que a motivação dessa crueldade foi por conta de bens e um interesse amoroso. Exatamente, interesse dos bens e para que pudesse ficar com a amante que era a vizinha, que morava no mesmo prédio. E diante dos relatos divulgado, o pastor J. Ebenezer, mais conhecido como J. Ebenezer, foi quem determinou que ela tivesse os pés e as mãos amarrados porque ela sabia nadar. Então eles concluíram que se alguma coisa desse errado, ela conseguiria se salvar ainda e sair da água. E para vocês entenderem, o pastor J, né, o cara de pau, escrúpulo, chegou ao ponto até de negar o envolvimento dele com os fatos. Mas ele não contava que a própria amante, que também está presa, ia delatar e dar a certeza que ele foi quem arquitetou tudo. Só que tem um porém: a conclusão que o delegado deu diante do caso está levantando questionamentos que está deixando a população de Itajaí, região, abismada e até provocando, né, uma campanha todos por Mariane. Por quê? Porque o delegado deixou claro que não foi feminicídio e indiciou todos eles ali como assassinos. E a gente sabe que se fosse por feminicídio, pegariam no mínimo 12 a 30 anos de prisão. Além do pastor J, que foi indiciado, além dele foi indiciado também a amante dele, a tal de Tatá, que era vizinha da família e amiga íntima e próxima da Mariane, e o genro, e tinha um menor envolvido que acabou fugindo, não encontrando até o momento. E uma coisa que é bom deixar claro aqui, que o caso foi tratado por um delegado da DIC, Divisão de Investigação Criminal, e não pela DPCAM, que é a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, à Mulher e Idoso, que normalmente investiga aí casos, né, de violência doméstica, né, nessa questão aí. E agora, para você entender o porquê que leva ao questionamento, é justamente pelo fato de que o crime foi premeditado e arquitetado para obter
ter os bens e dinheiro, e não necessariamente que a vida dela foi tirada por causa de gênero. Então por isso não foi enquadrado como um feminicídio, e sim como um assassinato. Só que tem um porém, tem uma advogada que eu vou ler o que ela colocou até para vocês entenderem, que diz assim, ó, segundo a advogada, né, especializada em violência doméstica, né, eu não vou dar o nome da advogada aqui, mas enfim, o que ela coloca é o seguinte: o fato de Mariane e o J, né, o Joedson, o pastor J. Ebenezer, serem casados há 20 anos é um dos principais fatores que deveriam levar à conclusão da qualificadora de feminicídio no inquérito. O artigo 121 do Código Penal descreve que considera-se que há razões de condições de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Mesmo sem um histórico prévio confirmado de violência no relacionamento, o assassinato de Mariane poderia se enquadrar na Lei Maria da Penha, destaca a advogada. Daí dá o nome dela aqui. Mas, segundo o delegado, amarrar os pés e as mãos de Mariane foi inclusive uma sugestão do próprio marido dela, já que Mariane sabia nadar e eles temiam ela poder se salvar se caso alguma coisa desse ao contrário. E concluiu dizendo, né, o pastor companheiro da vítima foi o mandante do crime. E maluco, eu sou bem sincero em dizer aqui, infelizmente as leis brasileiras não ajudam quando se tratam de fazer justiça na íntegra. E sem contar que Mariane e o Jota estão no mesmo presídio, né? Inclusive já tem informações aí que estão tendo até visita íntimas entre os dois aí. Cara, sinceramente, velho, eu não sei aonde vamos parar com tanta patifaria nesse contexto. A verdade é que o Código Penal da nossa nação brasileira está uma vergonha. Precisa os brasileiros se unir aí, as pessoas de boa conduta, se unirem para que as coisas venham mudar, porque do jeito que está não dá para continuar. Há uma inversão de valores muito grande no que tange a fazer-se justiça diante das leis, de acordo com as leis brasileiras. Eu, no meu ponto de vista, qualificando, né, o Jota como alguém que cometeu um feminicídio, iria com certeza ajudar esse cara a ficar na cadeia por um bom tempo. Até porque o cara ficou fora, né, esse tempo todo enganando todo mundo. E eu faço uma pergunta aqui, aonde que anda a filha, né, desse casal? Cara, é uma família que foi destruída por um pai que viveu a vida inteira mentindo que era um homem de Deus, mentindo que era um pastor, e no final acabou levando, deixando a própria filha sem a mãe por um ego, um egoísmo, né, um amor, uma paixão por uma pessoa de fora, e não deu valor nem à própria vida, muito menos à vida da esposa e a da própria filha. Uma verdadeira vergonha para o tal pastor que diz que viveu esse tempo todo aí pelo evangelho, por amor a almas. Eu torceria para que pegasse um feminicídio, para que viesse ver o sol nascer quadrado por muito tempo. Mas infelizmente a justiça não entendeu que o motivo foi pelo gênero, e sim foi pelos bens. Enquadraram como um assassinato simplesmente. E no meu ponto de vista, não sei, corrige-me aí nos comentários, eu acredito que um cara desse, né, vai pegar aí no máximo 10, 12 anos de cadeia. Dentro de 2 anos, se ele for bonzinho, até porque diz que já estão sendo bonzinho, estão sendo até sendo visto como um homem de Deus ainda lá dentro, e inclusive até, né, diz que está se esforçando para ser um bom prisioneiro, e infelizmente quem tem uma conduta lá dentro, né, dentro das regras, respeitando, acaba em menos de 2 anos tendo a sua liberdade. Eu não duvido que nessas alturas os evangélicos estarão aplaudindo e dando glória a Deus pela liberdade de mais um homem que, né, estão acreditando numa transformação. Eu particularmente não vejo dessa forma, mas infelizmente tem quem vai aplaudir. Então eu acho que menos de 2 anos aí, 2 anos no máximo talvez, esse cara já venha estar em liberdade. Ele e a namorada para serem felizes em liberdade. Uma verdadeira sacanagem, uma vida que se foi, uma filha que fica sem a mãe e um pilantra que buscará uma felicidade e uma vida transformada dentro do evangelho novamente, vivendo com a
amante, que é uma ex-esposa de um pastor também. Esse mundo evangélico está virado numa patifaria. Eu venho falando isso há muito tempo e ninguém acredita. E sem contar que o cara, né, eles são réu primários. Então, maluco, eu acho que em menos de 2 anos já estarão em liberdade. Eu vou encerrar o vídeo dizendo o que eu falei no começo do vídeo. Aonde estavam os profetas que não preveram essa desgraça dentro do próprio contexto da igreja a qual eles viviam? Aonde estavam os profetas que não preveram uma filha que ficaria sem a mãe e um pai na prisão por cometer um ato bárbaro desse? Aonde estavam os falsos profetas que não perceberam e não foram avisados por Deus que existia alguém dentro do próprio contexto ali maquinando a morte da própria esposa? Sem contar que ele também era considerado e visto como um profeta falso, mas eles não aceitam que a gente diga que são falsos. Aonde estavam e aonde estão esses pastores, esses líderes que acobertaram, né, a desgraça de uma família por todo esse tempo? Eu até aqui quero concluir dizendo o seguinte: eu sou a favor de, quando você está num casamento, banir da sua vida aquele texto que o pastor geralmente fala, o padre, até que a morte os separe. Faça um favor para você mesmo. Se não consegue amar e viver bem com a esposa que você escolheu e um pastor declarou esse texto para você, não pense 2 vezes se o seu casamento não está indo bem para acabar de vez, cada um indo para um lado e vivendo a vida um longe do outro. Porque se viver junto da maneira que a igreja e esse contexto religioso coloca, o que mais vemos em cima dessa ideia é famílias, casamentos de aparência, anos vivendo junto como gato e cachorro, filhos sendo destruídos psicologicamente por ver pai e mãe toda hora se atacando porque estão ali presos até que a morte os separe. E no final das contas pode acontecer o que aconteceu com esse casal aí. Então dá uma analisada no seu relacionamento e veja se vale a pena seguir adiante, porque do jeito que as coisas estão indo, temor de Deus na vida é o que menos existe. E no final o que acaba acontecendo é o que a gente viu aí: um pastor defensor do evangelho que ganhava almas, tirava as pessoas desse mundo, desse contexto de drogas e declarava amor de Deus para a vida desses caras, e no final o cara só estava, né, com a casca, mas a essência totalmente diabólica, revelando mais tarde esse monstro que ficou claro para o mundo inteiro ver quem era o verdadeiro pastor. Toma cuidado quando você vê algum com a Bíblia na mão, cuspindo na gravata, no microfone, santidade, respingando santidade. Dá uma analisada como é que é a vida dele em casa com a família, qual é a conduta dele, faça algumas perguntas chave para que você possa ver quais são as intenções. Na maioria das vezes, eu aqui não me engano. Você consegue detectar sim quando o cara está vivendo uma vida para Deus de verdade, quando é aparência. Até porque quando você poupa um lobo, você sacrifica uma ovelha. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se inscreva no canal, que é importante também. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.